Marcos capítulo 16, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao desapontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede que o lugar onde o tinha posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo. Nada disseram a ninguém. Verso 9. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, grava esse nome, Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Verso 12, depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo, e indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2, eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito ao que já tinha sido ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Finalizando, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiam. Feche os teus olhos por um instante. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela é a verdade. Eu peço que o Senhor fale aos nossos corações, assim como o Senhor ministrou ao meu coração um dia esta palavra, que o Senhor possa ministrar ao coração dos meus irmãos, que nós possamos ser alimentados pelo Senhor nesta manhã, que eu diminua e que o Senhor cresça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode se assentar, aplaudir o nome de Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, faz aquela cara bonita agora, sorri para mim, não fica cansado. Eu participei de uma comunidade que o irmão pastor punha o relógio para despertar às 9h15, mas era só à noite, só 9h15 da noite. Por quê, pastor, para acordar? É para acordar, porque ele dormia durante a mensagem, mas também para avisar o pastor que tinha que acabar, porque ele precisava assistir os gols do Fantástico. Mas era só à noite, de manhã não, então isso não vai acontecer aqui. Então coloca um sorriso no teu rosto, me ajuda, eu vou ser rápido, eu vou ser objetivo, e Deus vai falar ao teu coração. Meus irmãos, imagine o seguinte: Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele já havia sido julgado injustamente, ele já havia sido sentenciado, ele já havia sido espancado, cuspido, esbofeteado, ele enfrentou morte de cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele resolveu aparecer a algumas pessoas. Então eu queria fazer um exercício com você nessa manhã. A partir desse momento, eu e você é Jesus. Calma, é só a partir desse momento e vai acabar. Você não vai embora daqui como Jesus, tá bom? Você vai voltar a ser o João, Maria, o Alexandre. Mas se imagine como Jesus. Se imagine tendo recebido todos os maltratos que esse Jesus recebeu. Se coloca no lugar dele. Se imagina tendo sido injustiçado como ele foi. Se imagina tendo sido espancado como ele foi. Se imagina tendo sido coroado com uma coroa de espinhos como ele foi. Aí você morre,
nós morremos, nós ressuscitamos ao terceiro dia, e nós temos a honra de aparecer, de ressurgir, de visitar algumas pessoas. E aí você faz esse exercício e pensa que sim, para quem você se revelaria? Mas por que você está falando isso, Alexandre? Porque ainda hoje, Jesus, Ele se revela a algumas pessoas. Jesus ainda se revela para mim, ainda se revela para você, mas nessa condição, depois de ter sofrido tudo isso, pensa aí, para quem você se revelaria? Eu me revelaria para minha mãe, que foi uma das que estavam chorando aos pés da cruz. Eu me revelaria aos meus irmãos. Meus irmãos, posso ser sincero com vocês? Eu estou falando como Alexandre. Eu me revelaria de forma diferente. Mas só eu, você não. Só eu sou carne e osso. Só eu sou falho, só eu sou humano. Eu fico pensando o seguinte, eu acho que eu me revelaria... Primeiro lugar que eu iria, pastor, eu acho que eu ia bater lá na casa do Pôncio. Tropa de elite. BOPE. Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil. Inclusive nós temos aqui um irmão, o Pete, que era do Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil. Ele conta assim algumas chegadas de manhã na casa do bandido. Deve ser coisa linda, meu irmão. 4:30 da manhã, 5 horas. O cara está dormindo. Está dormindo tranquilo. O Pete, um menininho de 100 quilos, ele quer abrir a porta. Aí você abre e de repente, às vezes tem que quebrar para entrar, o cara acorda, meu irmão, tropa de elite, grupo de operações especiais, o que está acontecendo? Pulseira de prata no pulso, vamos embora. O cara se transforma. Aquele cara maldosão, malvadão, vira criança na hora, meus irmãos. E eu fico me imaginando assim, ressuscitei, eu vou lá na casa do Pôncio, depois eu falo com a minha mãe, depois eu falo com os meus irmãos, depois eu apareço para os discípulos. Eu ia chamar umas 2 serviçais do Pôncio, bem de manhãzinha, ia falar, vocês vão comigo, me mostram onde que é o quarto dele. Leva uma bandeja e uma jarra com água. Eu ia ficar bem na ponta da cama dele assim, ia falar para uma, você toca no pé, e você fica com a jarra na mão, pastor Biratã. E a hora que o Pôncio acordasse, ele ia ver ali Jesus, eu ia falar para ela, lava minhas mãos. E eu ia olhar para ele e falar, estou lavando as minhas mãos agora, meu irmão. Mas sou eu, você não. Meus irmãos, a única diferença que faz com que de mim e de você nessa manhã, provavelmente é o microfone na mão. Amanhã pode ser você aqui pregando a mensagem. Eu e você, nós temos atitudes, nós somos seres humanos. Nós precisamos entender que nós somos humanos. E nós passamos por algumas desavenças, nós passamos por alguns problemas. É lógico que existe a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, nós buscamos a presença de Deus para que nós tenhamos atitudes segundo a palavra de Deus. Mas de vez em quando, meus irmãos, dá para ter umas atitudes diferentes. Esses dias, meus irmãos, a minha esposa recebeu um dedo do meio, no quintal de casa. Aí ela me contou. Eu vou perguntar para os homens aqui. Um cara deu com o dedo do meio para sua esposa conta para você. Só a graça. Sangue e fogo, né, pastor? Só de lembrar eu estou alterado aqui, meus irmãos. Eu não fiz nada, meus irmãos, mas conversar com ele eu fui. Conversar com ele eu fui. Aí você fala assim, nossa, pastor, machista. Eu vou falar então com as mulheres. Imagina o seguinte, teu filho, quem tem filho aqui? Teu filho estava na escolinha, o amiguinho dele aprontou, ele foi e dedurou para a professora. Aí a professora chamou o amiguinho e deu uma dura nele. Você chega todo dia para buscar o teu filho na escola por volta das 5:30 da tarde, mas no dia seguinte, você atrasou, você chegou 5:45, estou falando com as mulheres, tá? Você chegou 5:45, sabe o que aconteceu? Sabe o amiguinho que tomou dura da professora? Ele contou para a mãe dele. E a mãe dele é que vai buscar ele na escola também. Você chegou lá, o teu filhinho estava sendo cerceado pela mãe do menininho que tomou duro. O que você faz? Você fica boazinha com a mãe do menino? Então se coloca no lugar dos homens também. Em nome de Jesus.
às vezes nós tomamos algumas atitudes, às vezes nós nos revelamos de formas erradas, meus irmãos, mas Jesus não. Ainda bem que Ele é Jesus, que eu sou Alexandre, você é o João, tem a Maria e o Pedro aqui. Ele se revelou de forma totalmente diferente. Ele não foi se revelar primeiramente aos fortes, aos corajosos, aos que o seguiram. Ele não foi se revelar primeiramente aos que foram curados por Ele. Ele não foi se revelar primeiramente aos que choraram aos pés da sua cruz. Ele foi se revelar para uma mulher que havia sido expulso dela 7 demônios. A Bíblia não relata isso enfaticamente, mas provavelmente, e um dos historiadores, Flávio Joséfos, também entende que essa mulher era a mulher adúltera. E se foram expulsos 7 demônios dessa mulher, e Jesus se revela primeiramente para ela, provavelmente não foi a primeira vez que ela havia sido liberta, porque você sabe que a palavra de Deus diz que quando uma pessoa é liberta, a casa fica limpa. Se ela não preencher essa casa com a presença de Deus, com o poder de Deus, voltam 7. Então, provavelmente era a segunda vez que essa mulher estava sendo liberta, mas mesmo assim, Jesus ressuscita e aparece primeiramente para ela. Aparece primeiramente para uma mulher improvável. Provavelmente para uma mulher que eu e você não daríamos valor e não teríamos aparecido. Jesus se revela primeiro à mulher liberta, depois Ele se revela aos tristes e chorosos. Terceiro, aos que estavam no caminho, ocupados, trabalhando em quarto. Só em quarto Ele aparece aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Sabe o que isso faz revelar, meus irmãos? E me faz sentir feliz, que um dia Jesus se revelou para mim. E um dia Jesus se revelou para você. Sabe o que traz alegria no meu coração? Porque eu lembro da minha infância, meus irmãos. Eu lembro do seio familiar, eu lembro como era a minha casa. Eu lembro como eram os meus pais, como éramos eu e os meus irmãos desde muito pequeno. E um dia, independente de tudo o que acontecia dentro da minha casa, Jesus, Ele se revelou para mim. E talvez você esteja aqui se perguntando quando é que Jesus vai se revelar para mim também. Pode ser que seja hoje. Mas por que você está falando da tua casa, Alexandre? Porque se tem uma coisa que nós não éramos naquela época, era cristãos. Eu falo que lugar que tem muita crença, não tem crença nenhuma. Você entrava em casa, tinha um Buda já na entrada, tinha um elefante de costa para a parede, tinha um galho de arruda atrás da porta do quarto, tinha um copo com sal atrás do armário. O relacionamento dos meus pais não era o dos melhores, mas mesmo assim, um dia, quando eu tinha 15 para 16 anos de idade, Jesus resolveu se revelar para mim. E estou aqui hoje pregando a palavra de Deus. E minha mãe, falecida mãe, faleceu jovem, há 4 anos, né, mãe? Com 62 anos de idade, eu tive os relatos dos últimos dias dela. A sexta-feira, quando ela ia embora do seu trabalho, com todo orgulho, ela morreu num domingo de manhã, com todo orgulho ela dizia assim, pastor, para os funcionários da escola onde ela trabalhava: eu tenho 3 filhos, um engenheiro, uma biomédica e um pastor. Eu falo, até brinco com os meus irmãos, eu era o mais querido, eles sabem disso. E ó, para eles, eles entendem. Talvez para eles também eles eram os mais queridos. Mas o maior orgulho da minha mãe, que era que independente do meio que nós vivíamos, das crendices que nós tínhamos, Jesus se revelou para mim um dia, porque desde muito pequeno, embora tinha muita religiosidade, tinha muita crença dentro de casa, havia dentro do meu coração, e provavelmente, se Jesus já se revelou para você, ou vai se revelar hoje, existe uma crença dentro do teu coração, existe uma fé dentro do teu coração, existe um temor, essa é a palavra, existe um temor dentro do meu coração, por algo sublime, por algo maior, por algo melhor, que era Deus, e Deus se revelou para mim. Então, da mesma forma que Ele se revelou primeiramente para uma mulher adúltera, da mesma forma que Ele se revelou para mim dentro de uma casa com muitas crenças, mas sem fé nenhuma, Ele pode se revelar para você nesta manhã. Ele quer se revelar para você nesta manhã, em o nome do seu Filho, Jesus Cristo. Tiago capítulo 4, verso 6 diz assim a palavra do Senhor. Desculpa, eu pulei.
Talvez eu e você, nós imaginamos que para Jesus se revelar para nós, nós precisamos ter muito tempo de casa, muito tempo de igreja. Para Jesus se revelar para mim novamente, eu preciso ter lá 30, 40 anos. Eu estou completando 30 anos de evangelho, meus irmãos. 30 anos dentro da casa de Deus. Mas para Deus isso pouco importa. O que importa é a intensidade. O que importa é a minha devoção. O que importa é a maneira que eu me entrego para Ele. Não adianta nada eu estar completando 30, 40 anos dentro da casa de Deus, se a minha devoção não for real, se ela não for verdadeira, se no momento que eu passo as portas da igreja, me assento a esses bancos, não for única e exclusivamente para buscar a presença de Deus e só a presença de Deus. Jesus se revela para pecador. Jesus se revela para gente que falha, para gente que erra, para gente que peca. É para Ele que Ele se revela. E Ele vai se revelar para nós neste lugar, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez 30, 40 anos, a única coisa que você tem recebido aí, meus irmãos, é como eu, cabelo branco e barriga. E vem para todo mundo, viu, Alexandre? Está dando risada aí, né? Ou dificuldade, meus irmãos, faz dieta, treina. Aí você come um doce, parece que só vem aqui, nessa região. Talvez é isso que esteja acontecendo comigo e com você. 30, 40 anos de boca cheia. Jesus quer devoção. Ele quer intimidade. Ele quer entrega. Ele não precisa saber quais são os méritos que você tem recebido, quais são os títulos que você tem recebido ou que eu tenho recebido. Ele não quer saber só de serviço eclesiástico, ele quer saber de peito aberto, de coração que devota a Deus, que busca a presença de Deus e que se entrega. Jeremias 29, 13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus se revela àqueles que têm atitude, quando? Hoje, agora, nesse momento. Mateus capítulo 11, verso 25 diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Quem é pequenino do Senhor aqui nessa manhã? Glória a Deus. Jesus quer se revelar para você, Ele quer se mostrar para você, Ele quer aparecer na tua vida. Agora sim, Tiago capítulo 4, verso 6 diz assim: antes Ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele te exalte, no nome de Jesus. Primeiro, Jesus se revela para quem o presente só pode ser aceito por causa da graça. Porque o meu passado e o seu passado, o passado da maioria, ou de todos nós, é feio, é escuro. Porque provavelmente o meu passado e o seu passado, ele é um passado de pecado. De quanto tempo, Alexandre? De ontem. Não é de muito tempo atrás, não, é de ontem. É de 10 minutos atrás. O meu pecado e o pecado que nós precisamos reconhecer talvez seja de 2 minutos. Enquanto eu estou pregando aqui, possivelmente pode ter passado algum pensamento sobre a tua cabeça aí, ter tentado tirar você do foco. O que é pecado? Hamartia, errar o alvo. Quem errou o alvo hoje? Só eu. Quem errou o alvo hoje? E provavelmente, meu irmão, não é praga não, você vai errar até o final do dia. Mas existe uma coisa que foi cantada aqui, e eu vejo como Deus vai trabalhando. Nós nunca conversamos, né, pessoal do coral? Mas existe uma coisa chamada graça, que vocês cantaram aqui. Existe alguma coisa chamada favor imerecido. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele dá uma explicação fenomenal sobre graça. O que é a graça? A graça alcançou a minha vida, alcançou a tua vida e vai continuar nos alcançando. Graça, esse favor imerecido,
É mais ou menos como se eu e você, nós tivéssemos uma dívida impagável. Pensa aí numa dívida impagável. Eu vou ajudar você. Talvez a nossa dívida ela fosse assim de 100 milhões de dólares. Eu não conseguiria pagar, você conseguiria? Mas aí diz que Deus não poupa o seu próprio filho. Ele manda Jesus aqui para a terra para morrer morte de cruz. E ele paga essa minha dívida e ele paga essa sua dívida de 100 milhões de dólares. Só que acabou por aí não. Pastor Hernandes Dias Lopes diz que Jesus, sabendo a minha condição humana, sabendo a sua condição humana, sabendo que anos pela frente que nós temos, a gente iria errar de novo. Sabe o que ele faz, pastor? Ele deixa um crédito. Ele deixa mais uns 100 milhões de dólares lá na tua conta. Isso é graça. Isso é favor imerecido. Isso não me dá o direito de ficar sacando toda hora, de ficar fazendo pix toda hora, de ficar toda hora com a cédula aqui do dólar na mão, mostrando que está pago. Isso não dá o direito de eu ficar errando e pecando toda hora. Contudo, porém, se eu errar, se você errar, está pago. É graça, é favor imerecido. Jesus se revela para quem o presente só pode ser aceito, porque existe a graça de Deus sobre as nossas vidas. Meus irmãos, mas será que a vida dessa mulher foi fácil? Será que foi só ela ser liberta, aceitar Cristo e ela teve uma vida tranquila? Provavelmente não. Provavelmente quando ela andava com a sua Bíblia de capa vermelha debaixo do braço, os irmãos que a conheciam falavam: lá vai a mulher Bíblia, lá vai a mulher do coque, lá vai a irmã da oração. Mas quem te viu e quem te vê? Mas para Jesus não importa, meus irmãos. Não importa como os homens nos veem, não importa como as pessoas nos julgam, não importa como os olhos do mundo estão postos sobre nós. O que importa é que tem um banho de graça sobre a minha vida, existe um banho de graça sobre a tua vida, e as pessoas quando nos olham, elas não entendem o porquê nós somos transformados pelo poder de Deus. Isso é a graça de Deus, e Jesus se revela para quem está cheio da graça. Glória a Deus por isso. Tem um ditado aí no mundo que diz que pau que nasce torto, morre torto. Só que eles se esquecem do detalhe. Jesus era carpinteiro. Então, pau que nasce torto. Quando chega na igreja, meu irmão, ouve a palavra de Deus, medita na Sagrada Escritura e endireita assim. E vou falar mais para você, eu descobri essa semana. Deus também era carpinteiro. Pastor, heresia, tá bom. Quem que deu a ideia da arca? Quem que deu as medidas da arca? Quem que ensinou a fazer com que a arca não se enchesse, que ela pudesse flutuar? Foi o carpinteiro. DNA, meu irmão. O DNA de Deus em Jesus, e o DNA de Jesus em mim e em você. Eu e você, meus irmãos, temos a capacidade de fazer com que Jesus se revele na vida de outras pessoas. Eu e você, para a glória de Deus, somos ungidos pelo poder de Deus, para que através da graça que foi revelada a nós possamos revelar graça na vida de outras pessoas, e outras pessoas possam ver Jesus sendo revelado para cada um deles. Glórias a Deus por isso. Quando? Romanos capítulo 8, verso 1 diz assim: portanto, agora, presente, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus está te convidando hoje. Se você ainda não teve uma revelação dele, ele está dizendo: é hoje, é agora, não é amanhã nem depois de amanhã, é hoje. É aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular Sede, Floriano Peixoto 1707, 8 horas da manhã, 9h20 da manhã. Quando, pastor Alexandre? É hoje que Jesus quer se revelar na tua casa, quer se revelar na tua vida. Insista, meu irmão, persista. Nós precisamos insistir, persistir. Testemunho de um amigo, há mais de 30 anos. Pecador, usuário de drogas.
se dizia, posso usar o termo? Prostituto. E só que ele fazia o seguinte, ele teve um encontro com Jesus, mas ele não conseguia abandonar a vida pregressa que ele tinha. E ele fala o seguinte, Alexandre, eu quebrava no sábado, eu quebrava no domingo. Não, quebrava na sexta já. Era sexta, era no sábado, era no domingo. Mas domingo, 7 horas da noite, tinha o culto. Diz que ele entrava às portas da igreja e ele falava assim, meu Deus, eu errei, eu falhei, eu caí de novo, mas eu vou continuar vindo aqui do jeito que eu estou, esmiuçado, quebrado, até o Senhor me endireitar. Pau que nasce torto endireita. Deus tem solução para a minha vida, para a tua vida, e para quem aí você está pensando, e para quem você está buscando, e para quem e por quem você tem intercedido. Onde tem insistência, tem arrependimento, e onde tem arrependimento, tem revelação de Jesus. Atos 17:30 diz, mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todo lugar, se arrependam. Quer que Jesus se revele? Se arrepende, meu irmão. Onde tem arrependimento, tem revelação de Deus. Segundo, para quem Jesus se revela? Para os tristes, para os chorosos, para os sem esperança. Através daquela mesma mulher, através de Maria Madalena, Jesus se revela primeiramente para ela. Aqui no verso 9, havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Ei, Jesus não se revela só para os fortes, não. Jesus não se revela só para os corajosos, não. Jesus não se revela só para os santarrões, não. Jesus se revela para a gente fraca e debilitada, assim como eu e assim como você. Jesus se revela quando nós estamos tristes também e quando nós estamos chorosos também. Força, meu irmão. Ânimo. Agora vamos falar a verdade. É fácil caminhar com gente triste? Não, né, meu irmão? É fácil caminhar com gente que só lamenta, insegura, chorosa? Não é. Não é. Enquanto eu preparava o esboço, eu lembrei. Eu não vou falar o nome dele, que o pastor Toninho, God de futebol, vai matar na hora. Depois eu conto para o senhor em off. Eu me lembrei de um jogador, um atleta que nós trabalhamos no ano de 2000. Pensa numa pessoa insegura, chorosa, temerosa. Ser atleta, meu irmão, temeroso, choroso, a gente não vai dar ruim, meu irmão. Ele era zagueiro. E durante o jogo, eu goleiro, ele zagueiro. Se a gente tomava um gol, ele olhava depois o jogo todo, meu irmão. Se tomasse o gol aos 5 minutos do primeiro tempo, ele ficava os outros 85 minutos. Pavão, não foi culpa minha não, né? Joga. Olha, quase falei o nome dele. Joga. Presta atenção no jogo. Passava 15, 20 minutos. Você me perdoa? Vai para a igreja, quer perdão, vai para a igreja. Joga, meu irmão. Bora, vamos. Joga. Você gosta, né? Não, pastor, agora eu vou à forra. Jogou no Palmeiras. Saiu do Figueirense, foi para o Palmeiras, meus irmãos. Mandaram embora. Só que ele foi campeão mundial. Não no Palmeiras. Palmeiras não tem mundial. O Palmeiras não tem mundial. Ele foi para o Palmeiras. Foi mandado embora. Porque viram que ele tinha uma fraqueza aqui na cabeça. Choroso, debilitado. Mas sabe o que aconteceu com ele? Teve um encontro com Jesus. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Foi para o Inter de Porto Alegre. Aí ele foi campeão do mundo, pastor. Com honras. É honrado até hoje. Diz que na época, quando ele aceitou a Cristo, ele estava lá em Porto Alegre, mas de vez em quando ele ia para o Rio de Janeiro para a igreja. Chegava para o professor Abel, falava assim, professor, eu preciso ir. Pode ir, meu filho. Vai que você volta melhor. E não precisa voltar na segunda, volta na terça. Conversa bastante com o pastor lá, porque ele muda a tua cabeça e você volta melhor.
Ei, Jesus se revela até para os chorosos, Jesus se revela para os debilitados, Jesus se revela para os cansados e fracos, Jesus se revela para mim, e Jesus se revela para você também. Você aplaude o nome de Jesus uma vez? Aê, meu irmão, aí eu tomo água, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Só que quem vai alcançar essas pessoas, meus irmãos? Quem que vai alcançar o fraco e debilitado? Eu e você. Nós precisamos encher os nossos lábios e ter coragem dentro dos nossos corações para dizer assim como o apóstolo Paulo um dia disse, lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, porque eu, Paulo, imito a Cristo. Eu e você, meus irmãos, nós precisamos chegar no nível de intimidade com Deus, de compromisso com Deus, ao ponto de alcançar os cansados, os tristes e os chorosos. E assim como o apóstolo Paulo teve a coragem de dizer, eu imito a Cristo, e eu vou te ajudar a imitar a Cristo um dia também. Tem que matar no peito, tem que assumir a bronca, tem que fazer o teu papel de cristão. Segura essa jaca aí, porque o serviço é meu, e o serviço é seu sim, em o nome de Jesus. Sim, os tristes, os chorosos, os desesperançados terão Cristo revelado através de mim e através de você, em o nome de Jesus. Eu não ia falar, mas vou falar. A igreja sabe, e eu agradeço infinitamente, porque vocês têm coberto a minha casa e a minha família com orações. Todo mundo sabe que a Ana está fazendo um tratamento. É fácil? Não, não é fácil. Quando ela descobriu a doença a qual ela está enfrentando, ela falou assim para mim, eu vou divulgar nas redes sociais. Falei, não faça isso. Falei para ela, pastora, não faz isso não. Vamos segurar sozinho. Ela falou assim, não. Eu vou divulgar porque eu sei que a minha força e o meu empenho do meu tratamento vai estimular outras pessoas. Nós estávamos tristes, nós estávamos chorosos, nós estávamos temerosos, mas ela falou assim, eu vou ajudar porque tem gente triste, chorosa, temerosa que não tem Jesus e nós temos. Sou eu e você, meus irmãos, que vamos alcançar a vida dessas pessoas. Mateus capítulo 11, verso 28 diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ei, para de querer ser o super-herói gospel. Ei, para de querer ser a Mulher Maravilha evangélica. Tem hora que a gente precisa chorar, pastor. Tem hora que a gente precisa se derramar na presença de Deus. Se permita cair à altura do chão. Que é isso, Alexandre? Porque quando nós nos permitimos cair à altura do chão, ou nós vamos nos cair prostrados de joelhos, ou no máximo, a nossa boca vai alcançar o pó da terra. E aí é o lugar onde eu e você, nós clamamos, onde nós buscamos a presença de Deus, onde nós gritamos por socorro, e Jesus vem. Ele vem e se revela, e apaga toda a lágrima dos nossos olhos. Jesus venceu a morte, para se revelar aos tristes e chorosos. Eu estou terminando, meus irmãos. Jesus também se revela, Ele se manifesta aos ocupados. Lá no verso 12, diz assim, depois disto, manifestou-se em outra forma a dois deles, que estavam de caminho para o campo. De caminho para onde? Para o campo. Jesus se revela para quem trabalha. Jesus não se revela para desocupado, para mimado. Jesus se revela para quem põe a mão no arado. Jesus se revela para quem está no trampo. Para quem, como diria meu amigo e irmão pastor Wagner Lopes, para quem rala a peita, para quem sua a camisa, para quem dá o próximo passo. Jesus se revela para quem deixa as coisas que para trás ficam e vai em direção àquilo que tem proposto no coração. Jesus não fica com desocupado não, com quem tem o que fazer, mas não faz. Esses homens estavam indo para o campo, estavam indo para o trabalho. Olha que interessante, a maioria dos discípulos quando foram chamados estavam o quê? Trabalhando. A maioria deles era o quê? Pescadores, ruins não, bons pescadores, e eles foram chamados a serem pescadores de homens. Jesus se revela para quem está trampando.
Jesus se revela para quem está trabalhando. Jesus se revela para quem está fazendo o máximo na sua vocação pessoal e profissional. Você vai ser alcançado por Jesus a hora que você estiver lá no teu escritório. Você vai ser alcançado por Jesus a hora que você estiver lá no teu plantão médico. Você vai ser alcançado por Jesus a hora que você estiver ministrando a palavra de Deus. Você vai ser alcançado por Jesus a hora que você estiver dando um aconselhamento pastoral. Você vai ser alcançado por Jesus a hora que você estiver em movimento, não a hora que você estiver parado. Faz com diligência, faz com prazer, faz com esmero, faz com luta, às vezes suando pra caramba, mas fazendo com toda a convicção que existe dentro do teu coração, que Jesus vai se revelar para você. Colossenses 3:23 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Eu tenho um amigo empresário, Adriano, empresário de jogadores, top, do top, do top. Catar, Arábia Saudita, Europa, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, top, 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 top. Mas ele começou grande, o pastor fala, né? Quem nasce grande é monstro, né, pastor? Nasceu pequenininho. Mas aí Deus deu a graça para ele tinha um jogador nos Emirados Árabes. O jogador machucou o joelho. Não era ninguém conhecia. Ele pegou um avião aqui do Brasil, foi para lá. Achou que ia ficar uma semana, 10 dias. Ficou 2 meses lá com o menino, cuidando do menino. Médico, fisioterapia, cuidando. Olha só, sorte, né? Sorte. O sheik, pastor, o sheik viu ele cuidando do jogador dele. Mandou chamar. Por que você está cuidando desse menino assim, desse jeito? Se você cuida desse menino, que não é ninguém, nem aqui ele é conhecido, eu fico imaginando o que você não vai fazer com um cara bom. Trabalha para mim. Ei, foi encontrado trabalhando. Continua trabalhando, meus irmãos. E o pessoal fala, nossa, o Adriano teve sorte. Não, teve direção de Deus, teve pastor, teve orientação, teve dedicação, teve trabalho. Está colhendo os frutos, Glória a Deus por isso. Porque Jesus, Ele se revela para quem está trabalhando. Teve uma parada aqui em João capítulo 21. João capítulo 21, não é essa mensagem, mas vamos aproveitar. João capítulo 21. Jesus fez uma terceira aparição para os discípulos, para 7 discípulos. Que resolveram o quê? Ir pescar. A motivação estava errada, tá? Uma hora a gente fala sobre isso. Eles tinham deixado de ser pescadores de homens, porque eles não tinham acreditado no que Jesus tinha falado, que ia ressuscitar o terceiro dia, e eles foram pescar de novo, porque era o trabalho deles, era como, colocava o papá na barriga, tinha que pescar. A motivação estava errada, porque Jesus tinha prometido, tinha que esperar Jesus voltar, não era para eles estarem lá não pescando, era para eles estarem esperando Jesus, pregando, divulgando, falando, Jesus falou que ia ressuscitar, Ele está chegando aí, segura a onda, mas eles foram pescar. Mas aí Jesus se revela para eles, mesmo eles tendo perdido a motivação correta. Eu acho interessante essa passagem, porque a hora que Jesus começa a gritar com eles lá da praia, diz que eles estão a 110, 120 metros de distância, eles não estão enxergando e não estão ouvindo direito, porque perderam a motivação correta do coração. Era Jesus que estava falando com eles, já tinham passado por essa situação, eles tinham por obrigação saber quem estava falando, mas eles estavam perdidos. Mas daí João, o apóstolo querido, amado, ele começa a pregar para os do barco, é Jesus. Aí o que eu acho mais louco é Pedro. O Xangai não está aqui, o Xangai gosta. Ele fala, você não falou isso, eu vou falar. Pedro diz que ele se cinge e mergulha. Eu fico, pastor, eu já vi cara gostar de nadar nu, mas de pescar nu eu não sabia que tinha isso. Mas Pedro quis pescar nu. Aí ele se cinge e mergulha. Aí você pensa o seguinte, poxa vida, vai chegar primeiro? Não. Os outros 6, remaram, chegaram antes que ele. Por que Jesus se revelou para eles? Porque eles estavam trabalhando, porque eles estavam remando, porque eles estavam em movimento. Pedro foi revelado para Pedro, também foi, chegou depois, ninguém mandou pular do barco. Ninguém mandou pular antes. Ele fala assim, tem gente que pensa assim, se eu sair daquela empresa, vai quebrar. Não vai.
Ai, se eu sair daquele ministério, ai, vai acabar comigo. Vai melhorar, meu irmão. Sabe por quê? Quando Pedro pulou do barco, o barco ficou mais leve. Perdeu 2 mãos para remar, mas perdeu uns 80 quilos de peso. O barco chegou mais leve. Pulou do barco, rema. Os que remam, se você continuar nadando. Vai entrar, não vai sentar na janela, espera a tua vez, viu? Pulou do barco, espera a tua vez. Não vai sentar na janelinha não. Chega humildezinho, chega pianinho, chega devagarzinho. Jesus vai se revelar para você também. Mas segura, espera a sua vez. Para concluir, meus irmãos, e para nós orarmos. Jesus se revela. Eu não vou nem falar que ele se revelou depois dos discípulos. Para quem estava dentro da casa de Deus. Para quem está. Ele se revelou primeiro para a mulher adúltera. Ele se revelou para os chorosos e temerosos. Ele se revelou para quem estava no trampo. Para quem estava no trabalho. Com qual objetivo? Comissionamento. Ah, pastor, então eu pensei que Jesus ia se revelar para depois eu viver um mar de rosas. Viver uma vida tranquila. Ter uma casinha no meio do nada. Não. Jesus tem um objetivo quando Ele se revela para mim e quando Ele se revela para você. Ele está fazendo um comissionamento, Ele está fazendo um chamamento, Ele está preparando um time grande, um time forte, uma seleção melhor que a brasileira, para conquistar as pessoas que estão lá fora. Eu falo, pastor Toninho, eu prego e eu não consigo sair desse ritmo. Eu penso nos de fora, não só nos daqui de dentro. Jesus, Ele fez o que fez, Ele se revelou para quem Ele se revelou, e Ele continua se revelando hoje, para me comissionar, para te comissionar, para chamar Ele para o time dele, time grande, para que nós possamos alcançar aqueles que estão lá fora. Aonde você tirou isso? Verso 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vai ser só mar de rosa, pastor? Não! Pode ser que a luta aumente, meus irmãos, mas Ele vai continuar se revelando. Um dia Jesus falou para mim, no meu coração muito forte, você vai passar por problema, a decisão é sua, o problema eu não vou tirar, mas a decisão é sua. Você passa por problema comigo no barco ou fora do barco. Você passa pelo problema, meu irmão, com Jesus se revelando para você ou não se revelando, livre-arbítrio. A decisão é minha, a decisão é sua. Qual o objetivo de Jesus se revelar para nós? Nos chamar por uma grande comissão, porque tem um trabalho muito grande para ser feito lá fora. Ainda existe muita gente chorosa aqui dentro, que eu e você precisamos emprestar esse par de ouvido maravilhoso que tem, precisa emprestar essas mãos maravilhosas que você tem, essas pernas fortes que Deus deu para você, para alcançar essas pessoas. Deus não te chamou para viver no mar de rosas, Deus te chamou para fazer a obra. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mateus 10:34 diz assim: eu não vim trazer paz à terra, mas trazer espada. Efésios fala sobre a armadura de Deus, não fala? Fala sobre capacete, peitoril, fala sobre bota, fala sobre escudo, mas fala sobre espada. Deus quer nessa manhã se revelar para mim e para você, colocar uma espada na tua mão, para eu viver e você viver as suas guerras, e para que você viva as suas. Espada, de todos os utensílios de um soldado, espada é um único artefato que se defende, mas que ataca também. Eu e você, nós fomos comissionados para romper com as portas do inferno, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ei, não é de fora para dentro, o inferno não vai entrar aqui dentro não, meus irmãos, é o contrário. Quem vai meter o pé na porta do inferno sou eu e você, com espada na mão, e em nome de Jesus, nós vamos fazer a diferença. Eu quero te perguntar, para finalizar, você ainda quer, sabendo de tudo isso, que Jesus se revele para você? Eu quero. Você que quer, eu queria que você se colocasse em pé, eu queria, antes de entregar para o pastor, eu queria orar com você. Aleluia, glória a Deus. Feche os seus olhos por um instante. Se você quiser, levante as suas mãos ao céu, coloque a sua mão sobre o teu coração. Ei, de olhos fechados, presta atenção no que eu vou te falar. Jesus, Ele se revela, não para nos dar uma vida tranquila. Nós vamos ter momentos de tranquilidade também, meus irmãos, tenha certeza disso.
Nós vamos ter momentos sublimes também, tenha certeza disso. A paz de Deus que excede todo entendimento, ela vai fazer habitação dentro de cada um de nós também. Mas Jesus nos chama, se revela para nós, para que nós sejamos úteis. Existe utilidade em mim e existe utilidade em você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do seu Filho Jesus Cristo, nós te louvamos e nós te agradecemos, porque existe essa convicção dentro dos nossos corações que o Senhor ainda se revela para aqueles que clamam, para aqueles que buscam. O Senhor ainda se revela, meu Pai, para pecadores que entendem que vive diante da tua graça, a abundante graça. O Senhor continua se revelando, ó meu Pai, aos chorosos, aos tristes, aos desanimados. Mas o Senhor também se revela àqueles que estão lutando, àqueles que estão trabalhando, àqueles que estão no campo, meu Pai, fazendo a obra, fazendo a diferença, meu Pai. O Senhor se revela para nós também que estamos dentro da tua casa. Aliás, nós estamos dentro da tua casa agora, nós estamos ouvindo a tua palavra, e o Senhor está se revelando para nós, e aqui, dentro da tua casa, meu Pai, existem esses 3 grupos de pessoas. Meu Deus, não nos permita sair daqui nesta manhã sem essa certeza e sem esta convicção de que existe utilidade nas nossas vidas, de que o Senhor quer sarar a nossa terra, o Senhor quer transformar os nossos corações, o Senhor quer nos inflamar com o teu poder, com o Espírito Santo, para que nós sejamos os úteis do Senhor aqui nesta terra. Nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos. Eu abençoo a tua igreja com toda a sorte de bênção das regiões celestiais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode aplaudir Jesus? Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.